A luz da manhã incidia sobre o lustre baccarat acima da nossa cama, projetando prismas de arco-íris no piso de mármore branco. Abri os olhos em nosso triplex de 65 milhões de dólares em Manhattan, sentindo os lençóis de algodão egípcio que custam mais do que o carro da maioria das pessoas. O diamante de 12 quilates no meu dedo refletia a luz. É curioso como algo tão bonito pode, de repente, parecer uma corrente de prisão. Meu celular vibrou. Um alerta de calendário que eu não me lembrava de ter configurado. Alexander Voss, apresentação para investidores importantes, 10 horas. Presença obrigatória. Obrigatório para sua esposa. Sentei-me na cama, olhando para o espaço vazio ao meu lado. Alex tinha saído às 5 horas da manhã de novo. Terceira vez esta semana. A almofada da Hermes ainda conservava a marca de onde ele dormia, quando se dava ao trabalho de ir para a cama. A senhora Voss, nossa governanta Helena, bateu suavemente na porta. O senhor Voss mandou avisar. Ele quer você no escritório às 9h45. Ele disse para usar o Valentino vermelho. O Valentino vermelho? O vestido que ele me comprou para o baile da Forbes no ano passado. Aquele que ele chamava de seu amuleto da sorte porque fechou um negócio de 200 milhões de dólares naquela noite. Naquele vestido, eu não era a esposa dele. Eu era o acessório dele. Caminhei até meu closet, 167 metros quadrados repletos de peças de grife. Passei pela parede de Louboutins, pelo cofre climatizado para peles e pela coleção de Birkins que ele adorava exibir para os amigos. Cada peça parecia mais pesada hoje. Na verdade, Helena, gritei, tirando um elegante terno preto da Dior do bolso. Diga ao motorista que vou de Bentley, não de Maybach. Se o Alex me quisesse na reunião dele, tudo bem, mas eu me visto sozinha. O telefone tocou. Era Thomas, o assistente de Alex. Bom dia, senhora Voss. O senhor Voss pediu para eu lembrá-la da apresentação. Ele disse que é muito importante que a senhora esteja presente. Passei o dedo pelo colar Van Cleef na minha penteadeira. E qual é o meu papel nesta apresentação tão importante? Thomas fez uma pausa. Ele apenas disse para estarmos lá e estarmos lindas. Estar bonita. Depois de 8 anos de casamento, 3 anos de namoro e 2 anos ajudando-o a construir esta empresa do zero, meu trabalho era estar bonita. Estarei lá, eu disse, com a voz firme como cristal. Desliguei o telefone e fiquei encarando meu reflexo. 34 anos, MBA pela Wharton, que eu havia concluído antes de conhecê-lo. Fluente em 4 idiomas, e hoje meu trabalho era servir de decoração. O relógio Cartier no meu pulso marcava 8h30, 1h15 para o que quer que Alex tivesse planejado. Peguei meu celular e examinei nossos extratos bancários conjuntos. 3,2 bilhões de dólares em ativos. A propriedade nos Hamptons, o complexo em Aspen, o iate ancorado em Mônaco. Tudo em nome de nós dois, mas todos sabiam que era o império de Alex. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem criptografada de um número que eu conhecia bem. Meu advogado na Suíça. Os arquivos da Pandora estão prontos quando você estiver. Apaguei a mensagem e sorri. Alex queria que eu estivesse em sua apresentação. Ele conseguiria exatamente o que pediu. Antes de continuarmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Aproveite, a subida de elevador até o 52º andar pareceu mais longa que o normal. A cada andar que passava, meus saltos Prada pareciam mais pesados. Através do vidro, Manhattan se estendia abaixo de mim como um tabuleiro de xadrez, e eu estava prestes a descobrir se eu era uma rainha ou um peão. As portas da sala de reuniões já estavam abertas. 28 investidores estavam sentados ao redor da mesa de mármore italiano que Alex havia importado por US cifrão 400.000. Eles se viraram quando entrei, alguns acenando educadamente com a cabeça, outros mal levantando os olhos de seus celulares. Alex estava na cabeceira da mesa, seu terno Tom Ford impecável como sempre. Aquele sorriso que antes me deixava sem fôlego, agora me dava náuseas. Seus olhos se voltaram para minha roupa, o Dior em vez do Valentino, e eu vi seu maxilar se contrair por um instante. Ah, que timing perfeito, disse ele com aquela falsa cordialidade que usava para as pessoas de quem precisava de algo. Senhores e senhoras, antes de começarmos a apresentação de hoje sobre nossa rodada de financiamento Série D, gostaria de apresentar a vocês uma pessoa especial. Meu coração se animou um pouco. Talvez eu estivesse enganado.
Talvez esta seja Isabela, disse ele, gesticulando na minha direção como se eu fosse um slide de PowerPoint. Minha esposa troféu. Silêncio tomou conta do ambiente. Uma xícara de café tilintou contra o pires. Ela se mantém ocupada com seus pequenos eventos de caridade e compras, continuou Alex, rindo como se tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Mas seu verdadeiro talento é ficar linda ao meu lado nesses eventos de gala chatos para os quais vocês me arrastam. Risos nervosos ecoaram pela sala. Uma investidora, Catherine alguma coisa da Goldman Sachs, me lançou um olhar de pura pena. O homem ao lado dela, um banqueiro suíço, chegou a piscar o olho para mim como se estivéssemos compartilhando uma piada. Vamos lá, querida, disse Alex, dando tapinhas na cadeira ao lado dele como se eu fosse um cachorro. Sente-se aqui e fique bonita enquanto eu explico como construí este império. Como ele o construiu. Sentei-me devagar com as mãos firmes, embora por dentro eu fosse um vulcão em erupção. Cada pessoa sentada àquela mesa se lembraria daquele momento. Ótimo. Que assim seja. Como eu estava dizendo, continuou Alex, passando os slides rapidamente. Quando fundei a Voz Capital há 8 anos, sem nada além de ambição e genialidade. Sem nada. Lembrei-me dos $2 milhões de capital inicial que vieram de um investidor anjo cujo nome ele nunca revelou. Lembrei-me das noites em que escrevi metade do plano de negócios dele enquanto ele jogava videogame. Lembrei-me de tê-lo apresentado ao meu contato no Goldman Sachs. A mesma Catherine que agora evita meu olhar. A avaliação da empresa atingiu $400 milhões, anunciou Alex com orgulho. E com essa nova rodada de investimentos, estamos mirando o status de unicórnio ainda este ano. Os investidores murmuraram em aprovação. Um deles, um britânico com perfume em excesso, levantou a mão. Senhor Voss, seu sucesso é impressionante. Qual diria ser o seu segredo? O sorriso de Alex se alargou, enquanto ele se cercava de coisas bonitas que o faziam parecer bem. Ele olhou para ele. Não é verdade, Bella? Bella, ele só me chamava assim quando queria se exibir. Como se eu fosse um animal de estimação com um apelido fofo. Com certeza, eu disse com a voz pura. Querida, você sempre foi ótima em levar o crédito. Alguns investidores se remexeram desconfortavelmente. O sorriso de Alex se tornou tenso. Ela está brincando, disse ele rapidamente. Bella não entende muito de negócios. Entende, querida. Você tem razão, eu disse, examinando minha manicure. Não entendo nada de negócios. É por isso que fico sentada em silêncio enquanto você explica para todo mundo como fez tudo sozinha. O banqueiro suíço disfarçou uma risada com uma tosse. Catherine agora me encarava com algo que não era mais pena. Era interesse. Talvez devêssemos nos concentrar nos números, sugeriu Thomas, percebendo a tensão. Sim, disse Alex, com o rosto ligeiramente vermelho. Os números, a única coisa que importa. Ele tinha razão. Os números eram a única coisa que importava. E havia alguns números que Alex desconhecia. Números em contas nas Ilhas Cayman, números em bancos suíços, números que indicavam a participação majoritária. Mas eu fiquei sentada ali por mais 1 hora, em silêncio e linda, enquanto meu marido explicava sua genialidade para uma sala cheia de pessoas que logo descobririam a verdade sobre quem realmente era o dono desse império. O motor do Maybach ronronava enquanto estávamos parados no trânsito da Park Avenue. Alex não tinha dito uma palavra desde que saímos do prédio. Seu maxilar se movia para frente e para trás. Aquele movimento que ele fazia quando estava decidindo se devia ficar com raiva ou indiferente. Foi uma bela apresentação, disse ele finalmente, sem olhar para mim. Aprendi com os melhores, respondi, observando o morador de rua contar moedas na esquina. Provavelmente tinha mais amigos verdadeiros do que qualquer pessoa naquela sala de reuniões. Alex deu uma risada. Aquele som frio que significava que alguém estava prestes a ser demitido. Geralmente não eu. Eu era caro demais para ser demitido. Vamos lá, Bella. Era só uma brincadeira. Esses investidores gostam de ver sucesso. O pacote completo. Uma esposa linda. Esposa linda. Esposa troféu linda. Corrigi. Você está sendo dramático. A palavra pairou entre nós como uma lâmina. Dramático. A palavra que ele usava sempre que eu tinha uma opinião. Dramático quando eu sugeria uma estratégia de investimento melhor. Dramático quando eu notava o perfume da sua assistente na gola da camisa dele. Dramático quando eu existia como algo além de mera decoração. Você me envergonhou, eu disse baixinho. Na frente de 28 investidores, incluindo 3 pessoas que eu te apresentei. Envergonhado, Alex se virou para me olhar pela primeira vez. Sabe o que é constrangedor?
Ter uma esposa que acha que entende de negócios só porque participou de algumas reuniões. Você tem um MBA. E daí? Você nunca construiu nada? Nunca arriscou nada, nunca arrisquei nada. Pensei no fundo fiduciário que esvaziei para ajudá-lo a abrir a empresa. Nas conexões que queimei ao apresentá-lo a pessoas que confiavam no meu nome de família. No acordo pré-nupcial que assinei, que dizia que se nos divorciássemos nos primeiros 10 anos, eu não receberia nada. Faltam 3 meses para completar 10 anos. Você tem razão, eu disse, pegando meu celular. Eu nunca construí nada. Exatamente. Então pare de fazer beicinho e lembre-se do seu lugar. Você não precisa de nada. As joias, os carros, as casas. Tudo por minha causa. Tudo por sua causa, repeti, digitando uma mensagem que vinha compondo mentalmente há anos. Iniciar mídia do projeto. O celular de Alex vibrou, depois vibrou de novo e de novo. Que diabos? Ele tirou o aparelho da bolsa, franzindo a testa para a tela. Thomas está dizendo que há alguma emergência com o registro de acionistas. Algo sobre discrepâncias na propriedade das ações. Que estranho, pensei, vendo o Central Park passar rapidamente pela minha frente. Deve ser algum erro técnico. Isso é sério. Se houver algum problema com a tabela de capitalização antes do fechamento da série D, ele já estava ligando. Thomas, o que está acontecendo? Eu conseguia ouvir a voz de Thomas em pânico pelo telefone, mas não conseguia entender as palavras. A expressão no rosto de Alex passou de irritada para confusa e, por fim, para algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Isso é impossível, disse ele. Verifique novamente. O sistema deve estar errado. O motorista olhou para nós pelo retrovisor. Até ele conseguiu sentir a mudança no ar. Preciso voltar para o escritório, disse Alex quando chegamos ao prédio. Provavelmente não é nada, mas é claro, respondi, saindo para a calçada. Estarei em casa, no meu apartamento. Ele estava distraído demais para perceber a nuance na minha voz. Maibaz arrancou, deixando-me parado em frente ao nosso prédio. O porteiro tirou o chapéu. Boa tarde, senhora Voz. Dia difícil. Na verdade, Robert, eu disse, entregando-lhe uma nota de $100, porque afinal, por que não? As coisas vão melhorar muito. Peguei o elevador privativo até nossa cobertura. Cada andar subindo como meu pulso. Lá dentro, fui direto para o meu escritório, aquele que Alex chamava de meu quarto de hobbies, onde eu me dedicava aos meus pequenos projetos de caridade. O cofre atrás da reprodução de Monet abriu com a minha impressão digital. Lá dentro, 8 anos de documentos, empresas de fachada empilhadas como um bolo de casamento, contratos de fideicomisso assinados com meu nome de solteira, certificados de ações comprados por meio de intermediários em 15 países. Participação acionária atual da Voz Capital, Isabela 57%, Alexander 19%, outros investidores 24%. Meu telefone tocou. Número bloqueado, mas eu sabia quem era. Natasha, minha advogada em Zurique. Aquela que Alex nunca tinha conhecido. Aquela que vinha comprando ações discretamente sempre que Alex diluía o capital para levantar fundos. O conselho já foi notificado, disse ela com seu sotaque suíço-alemão. A reunião de emergência está marcada para amanhã de manhã. E Alex continua achando que foi um erro de computador. Seus advogados estão se desdobrando para resolver a situação. Me serviu uma taça do Chantal Margaux de 1982 que estávamos guardando para o nosso 10º aniversário. Tinha gosto de vingança. Caro, mas valeu cada centavo. 3h da manhã. A cobertura estava escura, exceto pelo meu escritório, onde 8 anos de segredos jaziam espalhados sobre minha mesa como um mapa para um tesouro que Alex jamais soube que existia. Começou tão pequeno, apenas uma LLC nas Ilhas Cayman registrada com o nome de solteira da minha mãe, Castellano, depois um fundo fiduciário suíço, e então uma teia de participações tão complexa que até mesmo peritos contábeis precisariam de meses para desvendá-la. Peguei o primeiro documento, datado de 3 meses após o nosso casamento. Alex estava tão orgulhoso de ter diluído sua participação para trazer nosso primeiro investidor. Às vezes você precisa perder dinheiro para ganhar dinheiro. Bela, ele explicou como se eu tivesse 5 anos de idade, só que o investidor era eu, através de 7 empresas de fachada e um escritório de advocacia em Liechtenstein. O segundo arquivo, 2 anos após o nosso casamento, trata da dívida estúpida de jogo do Alex com algum oligarca russo. $5 milhões que ele pegou emprestado usando ações da empresa como garantia, e a empresa quitou a dívida. A querida e compreensiva Bela, que comprou essas ações por meio de uma holding em Singapura, também chamada Bela. Meu celular vibrou com uma mensagem do Alex. Onde você guarda o Xanax?
Essa coisa de compartilhar o registro está me deixando ansioso. Prateleira superior do armário de remédios. Respondi e acrescentei. Tente não pegar muitos. Cada arquivo contava a mesma história. Sempre que Alex precisava de capital, investidores misteriosos apareciam. Financistas de Hong Kong, fundos de hedge de Dubai, capital privado de Londres. Todos eles eram meus, financiados pela herança que minha avó deixou e da qual Alex não sabia nada porque nunca perguntou sobre o dinheiro da minha família. Ele simplesmente presumiu que eu tinha casado com ele por causa do que ele queria. A ironia era deliciosa. Como aquele caviar de $3.000 que ele adorava pedir para impressionar os clientes. O arquivo número 15 sempre me fazia sorrir. A amante do Alex. Com licença, assistente executiva. Chloe, 26 anos, loira, achava que ia ganhar o grande prêmio. No ano passado, ela convenceu Alex a lhe dar opções de ações, equivalentes a 2% da empresa. Adivinhe quem comprou essas opções por meio de uma empresa de fachada no dia em que elas foram liberadas? Chloe nem sequer sabia. Ela pensava que os tinha vendido a algum consórcio japonês. Os documentos que assinou estavam em japonês. Ela não lia japonês. Eu lia. Os arquivos de Zurique eram os meus favoritos. Naqueles voos noturnos, Alex achava que eu estava fazendo retiros forçados em spas e viagens de compras. Eu estava mesmo à procura de advogados que soubessem como ocultar a titularidade de bens em 17 jurisdições diferentes. Era assim que me chamavam lá, Senhora Castellano. Nunca vós. Em Zurique eu não era esposa de ninguém. Eu era cliente com um patrimônio de 9 dígitos e um plano que deixaria Maquiavel orgulhoso. Meu telefone seguro tocou. Era Natasha de novo. Descobrimos mais. Ela disse, seu marido estava escondendo dívidas. Um empréstimo de $50 milhões garantido por lucros futuros. Os documentos do empréstimo exigem a aprovação da maioria dos acionistas para qualquer decisão importante. E eu sou o acionista majoritário. Exatamente. O que significa que, a partir de amanhã de manhã, ele não poderá nem mesmo encomendar material de escritório sem a sua assinatura. Fui até a janela e fiquei olhando as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Alex provavelmente estava gritando com seus advogados, exigindo que corrigissem esse erro. Toda a sua equipe de bajuladores se esforçando para resolver um problema que já dura 8 anos. Natasha, quero que você convoque uma reunião do conselho para amanhã às 8h. Isso é daqui a apenas 5 horas. Os estatutos exigem um aviso prévio de 48 horas, a menos que o acionista majoritário convoque uma sessão de emergência em relação a uma possível fraude. Silêncio. Então você declara a propriedade amanhã. Não, eu disse, servindo-me outra taça de vinho. Estou pegando o que já é meu. Há uma diferença. Depois que desliguei o telefone, examinei o restante dos arquivos. Cada transferência, cada venda, cada mudança cuidadosamente orquestrada, tudo legal. Tudo documentado, tudo invisível até agora. A melhor parte foi o acordo pré-nupcial que o Alex me fez assinar. Aquele que dizia que eu não receberia nada se nos divorciássemos antes de 10 anos de casamento. Não mencionava nada sobre o que eu possuía antes do casamento ou que comprei durante o casamento com meu próprio dinheiro. Dinheiro do Fundo Castellano, que existia 50 anos antes mesmo de Alexander Voss nascer. Minha avó ficaria tão orgulhosa. Ela construiu sua fortuna no mercado imobiliário italiano depois da guerra, quando todos diziam que as mulheres não podiam possuir propriedades. Ela me ensinou a regra de ouro: nunca deixe que te vejam chegar, cara. Quando eles perceberem, já terá passado. Meu telefone vibrou. Era o Alex de novo. Descobri o que aconteceu. Algum problema técnico bagunçou os registros de propriedade. Meus advogados estão resolvendo. Vai estar tudo resolvido até amanhã. Não se preocupe. Não se preocupe. Quase senti pena dele. Quase. Mas aí me lembrei daquela esposa troféu da sala de reuniões. Do jeito que aqueles investidores riam. Do jeito que ele dava tapinhas naquela cadeira como se eu fosse um animal de estimação bem educado. Respondi digitando. Não estou nem um pouco preocupada. Bons sonhos. Então liguei para o meu motorista. Não o motorista da empresa. Meu motorista. Aquele a quem eu pagava pessoalmente. Joseph, preciso de você aqui às 7 horas. Vamos para o escritório. Claro, senhora Voss. Devo trazer o Bentley? Não, eu disse, olhando para as chaves do Bugatti que Alex não sabia que eu tinha copiado. Eu vou dirigir, mas preciso que você me siga no Rolls-Royce. Posso ter passageiros que precisem de carona mais tarde. Passageiros como toda a equipe executiva de Alex, que estava prestes a ficar desempregada. Fechei os arquivos e os tranquei de volta no cofre.
As provas não eram mais necessárias. Amanhã a máscara cairia. 8 anos sendo a esposa perfeita. Sorrindo quando ele se apropriava das minhas ideias. Permanecendo em silêncio enquanto ele construía sua reputação sobre os meus alicerces. Sendo chamada de troféu enquanto, secretamente, eu era o próprio campeonato. Amanhã, Alexander Voss descobriria quem realmente era o dono do seu império. Esta noite, eu dormiria melhor do que há anos. 4 da manhã. Eu havia transferido as operações para a biblioteca, a única sala em que Alex nunca entrava porque livros são para pessoas que não podem pagar por consultores. A ironia era grande, considerando que metade desses livros continha as estratégias que eu havia usado para destruí-lo. Minha equipe foi reunida por meio de uma chamada de vídeo criptografada. 12 telas brilhando na escuridão, cada uma mostrando um rosto que Alex nunca tinha visto. Meus verdadeiros advogados, meus verdadeiros contadores, meus verdadeiros amigos. Relatório de situação. Eu disse com a voz firme como a mão de um cirurgião. Natasha, de Zurique, falou primeiro. Todos os certificados de ações foram validados. A transferência das contas numeradas para o seu nome está concluída. A participação de 57% agora está oficialmente registrada. Arquivamento de documentos junto à Comissão de Valores Mobiliários? Perguntei. O documento foi submetido à SEC às 3h47 da manhã, disse William, meu advogado de valores mobiliários em Washington. Por lei, eles têm que divulgá-lo publicamente em até 2 horas após a abertura do mercado. E quanto às cláusulas contratuais da dívida? Que belo trabalho! Exclamou Diana, minha contadora forense em Londres, rindo. Alexander garantiu pessoalmente esses empréstimos. Quando a propriedade muda, os bancos podem exigir o pagamento imediatamente. 48 milhões de dólares devem ser pagos em 24 horas, ou eles confiscam seus bens pessoais, incluindo as casas. Tudo, exceto sua cobertura. Ela está em nome de ambos. Portanto, você está protegido. Consultei os contratos de trabalho dos funcionários no meu laptop. Quero que o contrato de cada executivo sênior seja revisado. Encontre as cláusulas de moralidade. Já está tudo resolvido, disse Rai, meu advogado corporativo em Singapura. O diretor financeiro tem um problema com jogos de azar. O diretor de tecnologia tem 2 acordos de assédio sexual que podemos tornar públicos. O diretor de marketing tem vendido informações privilegiadas. Perfeito. Prepare as cartas de rescisão para todos eles. Com efeito amanhã ao meio-dia. E o Thomas? Perguntou Natasha. O assistente do Alex. Pensei em Thomas. Leal a Alex, mas apenas por ignorância. Ofereci a ele o dobro do salário para ficar. Ele sabe onde todos os esqueletos estão enterrados. Falando em corpos, Diana interrompeu. Encontramos algo interessante nos registros das Bermudas. Meu pulso acelerou. Que tipo de coisa? Alexander vem pagando 30 mil dólares por mês a alguém há 2 anos. Conta pessoal não corporativa. A destinatária é uma mulher chamada Verônica Cruz. Verônica Cruz. O nome não me dizia nada. Ela mora em Miami, continuou Diana. E aqui está a parte interessante. Ela tem um filho de 3 anos chamado Alexander. A sala ficou em silêncio. Mesmo através das telas, eu podia sentir todos prendendo a respiração. Um filho? Alex teve um filho? Teste de DNA? Perguntei, surpresa com a firmeza da minha voz. Não podemos confirmar sem uma ordem judicial, mas a cronologia coincide com uma viagem de negócios que ele fez a Miami há 4 anos, 9 meses antes do nascimento da criança. 4 anos atrás, estávamos tentando ter filhos. Alex disse que não estava pronto, que deveríamos esperar até a empresa se estabilizar. Enquanto isso, ele estava construindo uma família na Flórida. Documente tudo, eu disse. Mas não divulgaremos isso a menos que seja necessário. Não estou destruindo-o com seu filho. Estou destruindo-o com suas escolhas. Entendido, disse Diana. Devo continuar cavando? Continue investigando. E quanto aos ativos internacionais, William abriu uma planilha. As contas em Mônaco foram congeladas há 10 minutos. As contas numeradas na Suíça estão sendo transferidas para o seu nome. Os ativos em Singapura já são seus. E o iate, tecnicamente propriedade de uma empresa maltesa que agora está sob seu controle. A tripulação já foi informada da mudança de propriedade. Sorri, imaginando Alex tentando embarcar em seu precioso iate no mês que vem, apenas para ser barrado pelo próprio capitão. Então, eu disse, abrindo o diagrama da estrutura corporativa. Vamos falar sobre o conselho. 5 membros, disse Natasha. Alex, você e 3 independentes com 57% de participação. Você pode substituir todos eles, exceto Alex.
Ele tem uma cláusula de fundador que protege seu assento, mas não sua posição de CEO. Não, isso requer uma votação por maioria simples do conselho, que você terá assim que substituir 2 membros. Quero Catherine Lu, do Goldman Sachs, e aquele banqueiro suíço, Ernst Richter. Eles presenciaram a pequena atuação dele ontem. Eles vão se lembrar. Vou contatá-los dentro de 1 hora. William perguntou. E quanto ao terceiro assento? Pensei nisso. Quem magoaria mais o Alex? Então me ocorreu. Chloe, eu disse, era a amante dele. Silêncio consternado. Você quer colocar a amante dele no conselho? Perguntou Rai. Ela tem um MBA de Harvard. Ela é realmente qualificada, ao contrário do que Alex pensa. E imagine a cara dele quando a amante se tornar sua chefe. Isso é genial. Diana riu. Mesquinho, mas genial. E quanto ao anúncio? Perguntou Natasha. Como você quer lidar com a mídia? Analisei o comunicado de imprensa que vinha redigindo há 3 anos, atualizando-o cada vez que Alex me humilhava. Cada comentário condescendente acrescentava uma linha. Cada piada sobre esposa troféu, um parágrafo. Ainda não há cobertura da mídia, eu disse. Primeiro, quero que ele entre naquela sala de reuniões amanhã pensando que ainda é o rei. Deixe-o sentar em sua cadeira e começar sua apresentação sobre a falha técnica. Então eu me levantarei e pedirei uma moção de desconfiança. A expressão no rosto dele. Alguém sussurrou. E quanto aos funcionários? Perguntou Rai. A Voz Capital emprega 3.000 pessoas. Essa foi a parte em que mais pensei. Aquelas pessoas não mereciam sofrer por causa da arrogância de Alex. Todos manterão seus empregos, exceto os executivos de alto escalão. Aliás, preparem um memorando anunciando aumentos salariais de 20% para todos os funcionários, com efeito imediato, financiados pelo corte dos bônus executivos. Isso vai custar milhões. William disse. Eu sei exatamente quanto custa. Também sei que funcionários felizes são funcionários produtivos. Algo que Alex nunca aprendeu. Meu celular vibrou. Alex mandando mensagem da cama. Não consigo dormir. Essa história de compartilhar está me incomodando, mas os advogados disseram que não tem problema. Te amo. Te amo. Quando foi a última vez que ele disse isso sem querer algo em troca? Muito bem, pessoal. Eu disse, descansem um pouco. Amanhã é o último dia de Alexander Voss. Se tiverem alguma pergunta, é só perguntar. Só uma, disse Diana. O que você vai vestir? Olhei para o armário onde estava pendurado aquele Valentino vermelho. O vestido Lucky Charm. Depois para o tailleur preto da Chanel que eu havia comprado com meu próprio dinheiro antes mesmo de conhecê-lo. Algo que eu paguei do meu próprio bolso, eu disse. Algo que nunca foi dele. As telas foram escurecendo uma a uma. Sentei-me sozinha na biblioteca, rodeada por livros que Alex considerava inúteis. O sol começava a entrar pelas janelas, pintando tudo de dourado. Em 3 horas, Alexander Voss acordaria pensando que era dono de um império. Em 4 horas, descobriria que o império era que o possuía. E a imperatriz, ela estivera ali o tempo todo. Ele simplesmente nunca se deu ao trabalho de procurar. 7H47. A sala de reuniões da Voz Capital nunca pareceu tão pequena. Alex estava sentado na cabeceira da mesa, ainda com a camisa do dia anterior, os olhos vermelhos de uma noite em claro. Seus advogados o flanqueavam como guarda-costas cansados que sabiam que estavam prestes a perder uma batalha. Senhores, começou Alex, com a voz já sem a arrogância habitual. Houve um mal-entendido sobre a propriedade das ações. Não houve nenhum mal-entendido, eu disse da porta. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu estava lá de pé com meu Chanel preto, o mesmo que usava antes de conhecer Alex. Atrás de mim estavam Natasha, William e Diana, minha verdadeira equipe, carregando caixas de documentos. Bela. A voz de Alex falhou. O que você está fazendo? Isto é uma reunião de diretoria. Eu sei, eu disse, sentando-me exatamente em frente a ele. Foi por isso que liguei. Você previu isso? Ele riu, mas a risada soou falsa. Querida, você não pode convocar reuniões do conselho. Você nem é membro do conselho. Peguei o certificado de ações. Na verdade, como acionista majoritário, assumo o cargo às 6 horas da manhã de hoje. Seu advogado, um homem suado chamado Richard, pigarreou. Senhora Voss, claramente houve algum engano. O único erro, interrompeu Natasha, colocando uma pilha de documentos à sua frente, foi presumir que a senhora Voss era meramente um acessório decorativo para o sucesso do senhor Voss. Sorri ao me lembrar da humilhação de ontem. Deixe-me explicar o que aconteceu, eu disse, com a voz calma como um lago congelado. Nos últimos 8 anos, venho adquirindo ações da Voz Capital por meio de diversas participações.
Nesta manhã, possuo 57% desta empresa. Isso é impossível, gaguejou Alex. O registro, os investidores, éramos eu, respondi simplesmente. O consórcio de Hong Kong? Eu, o fundo de private equity de Londres? Eu, aquele misterioso investidor anjo que te salvou da falência no segundo ano? Também eu. Observei a cor sumir de seu rosto à medida que cada peça se encaixava no lugar. Mas o dinheiro, a fortuna da minha avó, aquela sobre a qual você nunca perguntou porque presumia que eu era apenas uma garota bonita que precisava do seu dinheiro. Peguei mais documentos. O fundo fiduciário da família Castellano, avaliado em 1,3 bilhão antes de eu te conhecer. Você mentiu para mim. Ele sussurrou. Não, eu disse. Você nunca perguntou, estava muito ocupado explicando para todos como construiu tudo sozinho. A porta se abriu. Catherine Lu da Goldman Sachs entrou, seguida por Ernest Richter e, para visível surpresa de Alex, Chloe. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Alex, apontando para sua amante. Ao assumir seu lugar no conselho, eu disse simplesmente, como os 3 novos diretores independentes, eles estão aqui para votar. Que voto? Perguntou Richard, o advogado. Voto de desconfiança em Alexander Voss como CEO. Disse que a votação deveria ser feita de pé. Proponho a destituição de Alexander Voss do cargo de diretor executivo, com efeito imediato. Você não pode. Alex também se levantou, sua cadeira arrastando no chão. Eu construí esta empresa com meu dinheiro, eu disse. Com minhas conexões, minhas ideias que você apresentou como se fossem suas. Lembra do sistema de negociação algorítmica que nos rendeu nossos primeiros 100 milhões? Eu escrevi aquele código enquanto você jogava golfe com seus amigos. Não é bem assim. Eu tenho os registros de commits do GitHub para provar, interrompeu Diana, abrindo o laptop com o registro de data e hora do login pessoal da senhora Voss. Todos a favor da destituição de Alexander Voss do cargo de CEO. Pedi que levantassem a mão. Inclusive a de Chloe, que se recusava a olhar nos olhos de Alex. A moção foi aprovada, eu disse. A segurança está esperando lá fora para escoltá-lo até a saída, senhor Voss. Isso é ilegal, gritou Richard. Vamos processar. Por favor, faça isso, disse William, falando pela primeira vez. Gostaríamos muito de apresentar 8 anos de registros de desfalque no tribunal. Você sabia que seu cliente estava usando fundos da empresa para despesas pessoais? Aquele iate em Mônaco foi cobrado da empresa, o apartamento em Miami era para sua outra família. Além disso, a empresa de Alex ficou branca. Como você conseguiu, Verônica Cruz? Perguntei baixinho. Que criança fofa a cara da gente. Tenho certeza de que o conselho adoraria saber sobre os pagamentos mensais de $30 mil da conta corporativa. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo som da respiração pesada de Alex. Você sabia? Ele sussurrou. Eu sei de tudo, eu disse. Sei disso há anos. A diferença entre nós, Alex, é que eu esperei o momento perfeito. Você simplesmente não conseguiu esperar para me humilhar. 2 seguranças entraram. Não eram os seguranças particulares de rotina que eu havia contratado. Aqueles caros que costumavam proteger diplomatas. O senhor Voss disse uma vez que precisamos que você venha conosco. Preciso pegar minhas coisas. Alex disse em voz baixa. Seus pertences pessoais serão enviados para você. Eu disse, mas o laptop corporativo, o telefone e as credenciais ficarão aqui. Ele olhou para mim. Olhou para mim de verdade pela primeira vez em anos. Não para o troféu, mas para a pessoa que ele havia subestimado. Por quê? Perguntou ele. Nós poderíamos ter construído isso juntos. Nós construímos juntos, eu disse. Você só se esqueceu da parte do juntos. Enquanto a segurança o conduzia para fora, ele se virou mais uma vez. O acordo pré-nupcial. Você não recebe nada se nos divorciarmos. Eu sorri. Quem falou em divórcio? Não preciso do seu dinheiro, Alex. Eu tenho o meu. Além disso, gosto bastante de ser a senhora Voss. O nome soa tão bem quando você está assinando seus cheques de seguro-desemprego. A porta se fechou atrás dele. A sala de reuniões ficou em silêncio por um instante. Então Catherine Lu se pronunciou. Afinal, quem é o novo CEO? Olhei para Chloe. Que tal uma promoção? Os olhos dela se arregalaram. Mas eu estava dormindo com meu marido. Eu sei, mas você também é inteligente, qualificada e ambiciosa. Além disso, você sabe onde todos os esqueletos no armário dele estão enterrados. Isso faz de você a pessoa perfeita para o trabalho. Eu não sei o que dizer. Diga que sim, eu disse. Mas entenda uma coisa. Você trabalha para mim agora. Se me contrariar, Alex vai parecer que se safou fácil. Ela assentiu rapidamente. Sim, claro. Obrigada. Virei-me para a sala.
A partir de agora, esta empresa será reestruturada. Novo nome para a capital. Minhas iniciais, já que estamos sendo honestos sobre quem é o dono de cada coisa agora. E quanto aos funcionários? Perguntou Ernest. Aumentos de 20% para todos. Financiados pelos bônus dos executivos. Vocês todos vão abrir mão disso este ano. Ninguém questionou. Eles sabiam o que estavam fazendo. Só mais uma coisa, eu disse, pegando meu celular. Um e-mail para toda a empresa será enviado em 30 segundos explicando a mudança na liderança. Você já escreveu? Perguntou Catherine, impressionada. Há 3 anos, eu admiti. Venho atualizando isso toda vez que Alex me chama de sua esposa. Troféu. Meu telefone vibrou. O e-mail havia sido enviado. 3.000 funcionários estavam descobrindo que sua verdadeira chefe era a mulher ao fundo o tempo todo. Em poucos minutos, meu celular explodiu de notificações. Capturas de tela de Alex sendo escoltada para fora já estavam nas redes sociais. Hashtag vingança da esposa. Troféu estava nos trending topics. Então, eu disse, sentando-me no que costumava ser a cadeira de Alex. Vamos falar sobre o futuro da quarta capital. 3 dias depois, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, Alex entrou no saguão daquele que ele ainda considerava seu prédio. Ele passou o fim de semana ligando para membros do conselho, investidores, qualquer um que estivesse disposto a ouvi-lo. Seus advogados entraram com 3 pedidos de liminar diferentes, todos rejeitados por juízes que analisaram nossa documentação irrefutável. Ele estava ali para uma última jogada. Uma reunião geral da empresa que, de alguma forma, ele se convenceu de que provocaria uma revolta dos funcionários a seu favor. No instante em que ele passou pelas portas giratórias, todas as telas do saguão mudaram. Sua foto corporativa desapareceu, substituída pela minha. O logotipo da empresa se transformou de Voz Capital para Quarto Capital em tempo real. Até mesmo a lista de empresas do prédio foi atualizada enquanto ele observava seu nome desaparecer do cargo de CEO como se nunca tivesse existido. O Sr. Voz, o novo segurança que começara a trabalhar naquela manhã, deu um passo à frente. Vou precisar do seu crachá de visitante. Crachá de visitante? Alex riu. Este prédio é meu. Na verdade, eu disse do mezanino com vista para o saguão que a quarta capital é dona deste prédio e que você está invadindo propriedade privada. Todos os funcionários no saguão estavam com seus celulares em mãos. A transmissão ao vivo acontecia em todo o Slack da empresa, Instagram, TikTok, em todos os lugares. Alex olhou para mim. Você não pode estar falando sério sobre qual parte? Perguntei, descendo as escadas de mármore. A parte em que você não trabalha mais aqui ou a parte em que a segurança está prestes a te escoltar para fora pela segunda vez em 3 dias? Os funcionários não vão tolerar isso, disse ele em voz alta, dirigindo-se à multidão. Eles sabem quem construiu esta empresa. Você tem razão, eu disse. Eles têm. Assenti com a cabeça para Thomas. Sim, ele havia aceitado minha oferta e abriu uma apresentação em cada tela. Vamos recapitular, certo? Eu disse, no primeiro ano, a empresa foi salva da falência por um investidor anônimo. Esse investidor era eu. No segundo ano, o acordo com Patterson, que nos colocou no mapa, foi intermediado pelo meu contato no Goldman Sachs. No terceiro ano, o algoritmo de negociação que nos gerou os primeiros 100 milhões. Eu programei. Cada item aparecia na tela com recibos, e-mails, documentos e fotos que Alex nem sabia que existiam. Isso é falso, disse Alex. Mas sua voz estava perdendo a convicção. Isso é falso? Perguntei enquanto as telas mostravam uma foto do nosso casamento. Lembra do que você disse nos seus votos? Por trás de todo grande homem há uma grande mulher. Você só se esqueceu de mencionar que ela também estava na sua frente, ao seu lado e te sustentando. Risadas nervosas ecoaram pelo saguão. E quanto a eles? Alex gesticulou desesperadamente na direção dos funcionários. Você vai destruir os empregos deles só para se vingar de mim. Na verdade, disse Chloe, aparecendo ao meu lado com uma roupa apropriada para CEO que deixou Alex boquiaberto. A senhora Voz deu a todos um aumento de 20%. O preço das ações da empresa subiu 12% desde o anúncio, e ela está implementando a política de licença familiar que você disse ser muito cara. Você a nomeou CEO, Alex balbuciou. Ela tem um MBA de Harvard, eu disse. Além de 2 anos de conhecimento profundo do seu processo de tomada de decisões. Quem melhor para desfazer seus erros? Os funcionários estavam rindo abertamente agora. Alguém começou uma batida de palmas lenta que se transformou em aplausos de verdade. Isso não acabou, disse Alex. Vou processar. Vou pedir que dinheiro? Perguntei.
Suas contas foram bloqueadas esta manhã quando os bancos executaram suas garantias pessoais. Algo sobre a Misde. Alex, não diga mais nada. A voz de Richard ecoou pelo interfone. O FBI está aqui. Algo sobre acusações de peculato. FBI. Alex empalideceu. Você chamou o FBI. Eu não precisei. Eu disse. Acontece que quando você perde uma empresa publicamente, as pessoas começam a investigar para onde foi o dinheiro. Aquele apartamento em Miami, aquele que você comprou com fundos da empresa para Verônica. Isso é fraude eletrônica. Dois homens de terno escuro entraram no saguão. Distintivos visíveis. Alexander Voss. Um deles disse: precisamos que você nos acompanhe para interrogatório. Isso é uma loucura. Alex gritou. Bella, por favor. Bella. Lá estava o apelido carinhoso de novo. É Senhora Voss, eu disse friamente. Ou melhor, presidente, já que esse é o meu título agora. Enquanto o FBI o conduzia para fora, Alex se virou mais uma vez. O saguão inteiro estava gravando. Isso estaria em todo lugar em minutos. Você me destruiu, disse ele. Não, respondi. Você se destruiu. Eu apenas comprei os destroços. As portas se fecharam atrás dele. O saguão se encheu de conversas. Celulares transmitindo vídeos. A história já estava viralizando. Senhora. Thomas se aproximou com um iPad. A Forbes é a versão online. Eles querem uma declaração sobre a mudança na liderança. Olhei para as telas ao redor do saguão, que ainda exibiam minha foto e meu novo título. 8 anos sendo a mulher por trás do homem. E agora o homem era apenas uma lembrança ruim sendo levado algemado. Diga a eles que a esposa troféu acabou de ganhar o processo todo, eu disse. E ela está redecorando. A teleconferência emergencial com os acionistas estava marcada para as 14 horas, horário do leste dos Estados Unidos. 2.300 participantes se conectaram esperando um drama corporativo. Eles receberam uma verdadeira aula de destruição. Sentei-me no que costumava ser o escritório de Alex, agora desprovido de suas fotos de vaidade e troféus de golfe. A única decoração era uma única orquídea, daquelas que ele dizia ser cara demais para plantas de escritório. Boa tarde, acionistas. Comecei a ver meu rosto nas telas do mundo todo. Sou Isabella Voss, sua nova acionista majoritária e presidente do conselho da Quarta Capital. O chat foi inundado de perguntas. Ignorei todas. Sei que muitos de vocês estão confusos com os acontecimentos recentes. Deixe-me esclarecer. Alexander Voss não tem mais nenhum cargo nesta empresa. Nem como CEO, nem como membro do conselho, nem mesmo como zelador. Alguém ativou o próprio microfone. Isso é muito incomum. O que é irregular, interrompi, é um CEO usar fundos da empresa para sustentar amantes. O que é irregular é reivindicar todo o crédito por uma empresa construída com o dinheiro e as conexões da esposa. O que é irregular é pensar que se pode humilhar alguém que detém mais da metade da empresa. Consultei a auditoria forense que Diana havia preparado. Vamos revisar os maiores feitos do Sr. Voss, certo? 2,3 milhões de dólares em despesas pessoais em cartões corporativos. Um iate que supostamente era para entretenimento de clientes, mas que era usado exclusivamente para suas férias pessoais. Passagens aéreas de primeira classe para sua amante, cobradas como viagens de consultor. Os números apareceram na tela. Inegáveis. Condenatórios. Mas não é por isso que estou aqui, continuei. Estou aqui para falar sobre o futuro. Cliquei para o próximo slide. Uma foto do Alex da prisão desta manhã já virou meme na internet com legendas como: quando você descobre quem realmente é o dono da sua empresa e esposa troféu. Zero tóxico, efeito imediato. Alexander Voss está demitido por justa causa, sem indenização, sem compensação milionária. Suas ações foram diluídas para 0,01%. O suficiente para mantê-lo na lista de acionistas para que ele possa ver o que fazemos com o bebê dele. Um importante investidor institucional se manifestou. Senhora Voss, embora apreciemos sua posição, não acha que isso é um tanto vingativo? Vingativa? Dei risada. Senhor Thornton, não foi a sua empresa que retirou o financiamento de 3 startups lideradas por mulheres no último trimestre? Quem tem telhado de vidro não atira pedra, senhor. Ele silenciou imediatamente. Nossa nova CEO, Chloe Matthews, implementará uma reestruturação completa. Mas primeiro, quero abordar algo. Mostrei um vídeo, a humilhação de ontem na sala de reuniões. Foi assim que Alexander Voss me apresentou aos investidores, sua esposa troféu, alguém que fica bem ao seu lado. E só bem, vamos falar sobre o que essa esposa troféu realmente fez. A apresentação mudou para o meu currículo de verdade. MBA pela Wharton, fluente em 4 idiomas.
A investidora anjo anônima que salvou 12 startups, incluindo a Voz Capital, a mulher que escreveu o código que se tornou o nosso produto principal. Durante 8 anos, permaneci em silêncio enquanto meu marido levava o crédito pelo meu trabalho. Mas, enquanto construía algo maior do que vingança, eu estava construindo um estudo de caso sobre paciência. Meu celular vibrou com uma mensagem da nossa equipe de relações públicas. Estamos nos assuntos mais comentados do mundo todo. #IVA Capital, #TrofivFevins. Então, voltando à ligação, vamos falar de números. Desde que anunciamos a mudança na liderança, nossas ações subiram 18%. Recebemos 47 propostas de aquisição e 3 fundos soberanos querem discutir investimentos. E o Sr. Voz? Alguém perguntou no chat. E quanto a ele? Consultei o perfil dele no LinkedIn, que ainda constava como CEO da Voz Capital. Ele pode atualizar o currículo se quiser. Ouvi dizer que o McDonald's está contratando. Brutal. Merecido. Absolutamente. Antes de encerrarmos, quero anunciar algo especial. O Fundo Memorial Alexander Voz para Esposas Troféu Desabrigadas. Murmúrios confusos durante a chamada. É um fundo de $10 milhões para mulheres cujos maridos construíram tudo sozinhos. Ofereceremos assistência jurídica, planejamento financeiro e capital inicial. Porque por trás de todo homem que se fez por si próprio, há uma mulher cujas contribuições ele se esqueceu de mencionar. O chat foi inundado por aplausos, emojis e mensagens de apoio. Só mais uma coisa, eu disse, abrindo a transmissão ao vivo. Alex, eu sei que você está assistindo a isso do escritório do seu advogado. A lista de participantes apareceu, inclusive alguns que estavam apenas observando, mas sem fazer nada. Lembra quando você disse que eu não seria nada sem você? Bom, você tinha razão em parte. Eu não sou nada como você. Sou melhor, mais rico e o mais importante, não vou a lugar nenhum. Encerrei a chamada antes que ele pudesse responder. 2.300 testemunhas de sua completa aniquilação. Meu telefone explodiu imediatamente. CNN, Bloomberg, Wall Street Journal. Todos queriam a história. Ignorei todas as mensagens, exceto uma da Natasha. O FBI acabou de apreender o Porsche dele durante a operação. Ele teve que pegar um Uber até o escritório do advogado. Uber. Alexander Voz, que certa vez disse: transporte público é para quem já desistiu, estava andando em um Toyota Camry. Chloe bateu na porta e entrou. As transferências bancárias foram concluídas. Todas as suas contas pessoais estão bloqueadas, exceto uma com $5 mil, o mínimo legal. 5.000? Eu sorri. Isso é metade do que ele gastou no jantar na terça-feira passada. Tem mais, disse ela, mal conseguindo conter a alegria. Verônica Cruz acabou de postar no Instagram. Ela está processando-o por pensão alimentícia. Aparentemente, ele mentiu sobre seu patrimônio líquido. Eu abri a postagem. Verônica está ao lado de um oficial de justiça no hotel do Alex. A legenda: quando você descobre que o pai do seu filho está falido. #avisos de esposa troféu. #drama decapitação IV. Devemos responder? Perguntou Chloe. Envie a ela o contato da nossa equipe jurídica. Eu disse, pro bono. Toda mulher que ele prejudicou merece justiça. Thomas apareceu à porta. Senhora, o advogado do Sr. Voz está aqui. Ele não tem acusações federais com as quais se preocupar? Ele diz que quer negociar. Negocie. Depois de tudo, ele ainda achava que tinha cartas na manga. Mande subir, eu disse. Mas deixe a segurança de prontidão. 5 minutos depois, Alex entrou. 3 dias o haviam envelhecido 3 anos. Seu terno Tom Ford estava amarrotado, seu cabelo despenteado, seu Rolex havia sumido, provavelmente apreendido como prova. Bela, Isabela, corrigi. Ou presidente Voz, você escolhe. Ele desabou na cadeira em frente à minha mesa, a sua antiga mesa. Você deixou sua mensagem clara. Você venceu. O que será preciso para que isso pare? Pare. Recostei-me. Alex, isso não é algo que se resolve com um simples para. Isso tem consequências. As acusações do FBI. Você poderia fazer com que elas desaparecessem. Por que eu faria isso? Porque, apesar de tudo, você já me amou um dia. Passado. Pelo menos nisso ele acertou. Eu te amei, admiti. O homem que passava a noite em claro depurando código comigo. O homem que dizia que éramos parceiros. Esse homem morreu no dia em que você me chamou de troféu. Era uma piada. Não, era verdade. A sua verdade? Que eu era decoração. Um acessório? Algo que lhe pertencia. Ele estava chorando agora, lágrimas de verdade. O homem que disse que emoções eram para os fracos estava soluçando em seu antigo escritório. Por favor, ele implorou.
Eu não tenho nada. Você tem exatamente aquilo que me deu crédito, eu disse. Nada. E quanto ao meu filho, o filho da Verônica, ele vai ficar bem. Eu criei um fundo fiduciário para ele. Ele não escolheu o pai. Alex ergueu os olhos, surpreso. Você fez isso. Eu não sou um monstro, Alex. Eu só deixei de ser um tolo. A segurança apareceu na porta. O tempo havia acabado. Enquanto o conduziam para fora, ele se virou. O que acontece comigo agora? Não sei, respondi sinceramente. E pela primeira vez em 8 anos, não me importo. 2 semanas depois, a cobertura parecia maior sem o ego de Alex ocupando todos os cômodos. Sentei-me no meu escritório, percorrendo a tela com as notícias após o ocorrido. Cada manchete mais apetitosa que a anterior. Bilionário da tecnologia passa a morar em apartamento pequeno depois que a esposa revelou que tudo era dela. Alexander Voss foi visto trabalhando como recepcionista na WeWork. Esposa troféu se torna magnata. Isabela Voss agora tem um patrimônio de cifrão 2,8 bilhões. A melhor parte não foram as manchetes. Foram os recibos de verdade, que continuavam aparecendo. Diana tinha feito um trabalho tão minucioso que novas situações embaraçosas surgiam diariamente. A revelação de hoje. Alex estava cobrando da empresa pelos seus implantes capilares como consultoria de imagem. Meu telefone tocou. Caterine Luizabela, você precisa ver isso. Alguém vazou as imagens de segurança daquela reunião com investidores. Abri o vídeo. Lá estava eu, sentada em silêncio, enquanto Alex me chamava de sua esposa troféu. A internet transformou aquilo em um momento viral. Alguém havia adicionado um cronômetro no canto com a inscrição Tempo até a vingança, 72 horas. Os comentários foram impagáveis. O jeito como ela sorria enquanto planejava a destruição dele. Comportamento de rainha. Reparem como ela anotou algo logo depois que ele disse aquilo. Ela estava literalmente fazendo anotações para o funeral dele. Minha namorada realmente disse: vou acabar com a carreira desse homem. E acabou mesmo. Em seguida vieram as fotos dos paparazzi. Alex em um Starbucks pagando com notas amassadas porque seus cartões estavam bloqueados. Alex no centro de desemprego. Alguém o reconheceu e tirou uma foto. Alex sendo barrado na entrada do seu clube de campo porque sua filiação havia sido revogada por falta de pagamento. Mas a que me fez sorrir mais foi a do Alex parado do lado de fora da Saks Fifth Avenue, vendo-os remover o nome dele de uma área VIP de compras. A suíte agora era minha. Chloe mandou uma mensagem para o TMZ, que acabou de publicar que ele se candidatou a uma vaga no Goldman Sachs. Liguei imediatamente para Caterine. Isso é verdade? Ela riu. Ele se candidatou a uma vaga de analista júnior. O sistema de RH o rejeitou automaticamente com base na investigação do FBI. Uma vaga de analista, o mesmo cargo que ele ocupava desde 15 anos atrás. Tem mais. Caterine disse que a mãe dele me chamava de Maria Voss, a mulher que passou 8 anos me tratando como empregada doméstica nos jantares de família, que constantemente perguntava quando eu lhe daria netos, mas nunca perguntava sobre minha carreira. Porque ela queria me implorar para contratá-lo. Ela disse, e eu cito: ele aprendeu a lição. Isabela deixou sua mensagem clara. E eu disse a ela: a Quarta Capital não contrata pessoas que estejam sob investigação federal. Meu laptop emitiu um alerta do Google. Novo artigo. Verônica Cruz revela tudo. Minha vida como parte da família secreta de um bilionário. A entrevista foi brutal. Verônica detalhou como Alex havia prometido me deixar para se casar com ela e legitimar seu filho. Como ele apareceu no parto com uma pulseira da Tiffany, mas sem nenhum compromisso. Como ele apagou para ficar calada enquanto fazia o papel de marido perfeito em casa. Mas o golpe fatal foram as capturas de tela da mensagem do Alex me chamando de bola de ferro e caixa eletrônico com uma aliança de casamento. Caixa eletrônico com aliança de casamento. Ele nunca tinha se dado conta de como estava certo. Thomas bateu na porta. Senhora, o advogado do Sr. Voss está aqui. Richard estava cabisbaixo e com um semblante derrotado. Seu criado havia fugido, mas ele estava determinado a levar isso adiante por causa de sua reputação. Senhora Voss, começou ele. O Sr. Voss está preparado para assinar os papéis do divórcio. Divórcio? Eu ri. Quem falou em divórcio? Richard piscou. Mas certamente você não quer continuar casado. Certamente que sim. Como esposa dele, posso invocar o privilégio conjugal em qualquer depoimento. Como esposa dele, controlo as suas decisões médicas caso ele fique incapacitado. Como esposa dele, sou a sua parente mais próxima para todos os assuntos legais. Isso é vingança. Isso é estratégia.
Além disso, o acordo pré-nupcial que ele insistiu torna o divórcio caro para mim até o 10º ano. Faltam 2 meses. Posso esperar. Ele está morando no estúdio no Queens, disse Richard, desesperado. Comendo miojo, andando de metrô. Parece ser um problema pessoal. A amante dele está processando. Na verdade, são várias amantes. Encontramos mais 3. Ofereci assistência jurídica gratuita a todas elas. O rosto de Richard empalideceu. Mais 3. Confira seu e-mail. Enviei os detalhes há 1 hora. Talvez você queira atualizar o seguro de responsabilidade civil dele. O celular de Richard vibrou, depois vibrou de novo e de novo. São todos processos judiciais, disse ele, enquanto rolava a tela. Assédio sexual por parte de 2 funcionárias. Quebra de contrato por parte de um fornecedor que ele lesou. Acusações de fraude por parte de um investidor para quem ele mentiu. E a minha favorita. Violação de direitos autorais por alegar que ele escreveu o algoritmo de negociação. Você está enterrando ele. Não, eu corrigi. Ele se enterrou sozinho. Só estou me certificando de que ele fique lá embaixo. Thomas reapareceu. Senhora, Forbes está aqui para a sessão de fotos. Sessão de fotos? Richard pediu a capa. O bilionário mais implacável da América. Eles queriam alguém que se fez sozinho, mas eu apontei que esse termo geralmente é uma mentira. Prefiro alguém que se realizou por conta própria. Eu estava ali, dispensando o Richard. Diga uma coisa para o Alex por mim. Toda manhã, quando ele acordar no seu apartamento pequeno, toda vez que ele for rejeitado para um emprego, toda vez que ele vir meu rosto na capa de uma revista, lembre-se de que foi ele quem fez isso. Ele me chamou de troféu. Agora ele vai poder me ver ganhar tudo. 7 meses depois, a capa da Forbes tinha sido apenas o começo. Fortune, Vogue e Vanity Fair com a manchete: a esposa troféu que levou tudo. Cada capa era mais devastadora que a anterior, especialmente porque elas estavam expostas em todas as bancas de jornal por onde Alex passava a caminho do seu novo emprego. Assim, ele finalmente encontrou trabalho. Digitação de dados em uma pequena empresa de contabilidade em Nova Jersey, $18 por hora. Seu chefe tinha 23 anos. Eu sabia disso porque Thomas, ainda leal a quem assinava seus cheques, mantinha o controle. O relatório de hoje foi particularmente delicioso. Ele agora divide o carro com outras pessoas, disse Thomas, lendo em seu celular com outros 3 funcionários em um Honda Civic 2008. Sorri ao assinar os documentos de aquisição da minha terceira empresa neste trimestre. E Verônica ficou noiva de um pediatra. Ela envia cartões de agradecimento todos os meses para o fundo fiduciário. O fundo fiduciário que eu havia criado para o filho de Alex era maior do que Alex ganharia em 10 vidas com seu salário atual. O menino nunca sofreria pelos pecados do pai. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu novo namorado, James, 31 anos. Formado em Oxford e herdeiro de uma fortuna no ramo de navegação. Mais importante ainda, ele me apresentou como a brilhante Isabella Voss e ficou um pouco atrás de mim nas fotos. Aterrissando em Teterboro em 20. Bernardini, respondi, perfeito. Vou trazer meus advogados. Vamos comemorar. O que estamos comemorando? Perguntou Thomas. Verifiquei meu Patek Philippe, aquele que comprei para mim mesmo depois que o divórcio foi finalizado na semana passada. Sim, divórcio. Depois de 10 anos, exatamente. Finalmente cortei o último laço. O acordo pré-nupcial não significava nada, já que não havia mais bens conjugais. Tudo era meu, por meio dos meus fundos fiduciários. Estamos celebrando a humilhação final, eu disse, abrindo uma transmissão ao vivo no meu laptop. A tela mostrava o saguão da Voz Capital, agora Quarta Capital. Alex estava lá com os ombros caídos, vestindo um terno mal ajustado da Men's Wearhouse. Será? Thomas se inclinou para mais perto, fazendo uma entrevista de emprego em sua antiga empresa. Analista de negócios júnior. Salário: US cifrão 65.000. Observamos Chloe sair para cumprimentá-lo. A mulher com quem ele atraiu estava prestes a entrevistá-lo para um emprego que qualquer pessoa com diploma de bacharel poderia fazer. A transmissão ao vivo era de câmeras de segurança, mas alguém claramente a havia configurado para meu benefício. Eu conseguia ouvir cada palavra. Senhor Voz, disse Chloe com sua voz profissional. Obrigada por ter vindo, embora eu deva mencionar que o encontramos no Google. O rosto dele ficou vermelho. Claro que sim. Primeiro resultado: CEO desonrado preso por peculato. Segundo: como perder $1 bilhão chamando sua esposa de troféu. Eu mudei, disse ele em voz baixa. Você já viu isso? Chloe pegou o currículo dele. Diz aqui que você era CEO de uma grande empresa de investimentos.
pode explicar essa lacuna no seu histórico profissional? Eu estava buscando outras oportunidades. Você ficou sob custódia federal por 6 meses. Ela corrigiu. Sabemos que precisamos fazer verificações de antecedentes. A entrevista durou 20 minutos. Cada pergunta mais brutal que a anterior. Quando terminou, Chloe se levantou. Entraremos em contato, disse ela. O código universal para não. Alex estava desesperado demais. Bela Isabela é dona desta empresa. Nós éramos casados. Isso não conta para nada. Sim, é verdade. A Chloe disse que é por isso que a segurança não está te escoltando para fora imediatamente. Você tem 5 minutos para sair voluntariamente. Fechei o laptop satisfeita. Ele havia sido rejeitado pela própria amante da própria empresa para um emprego que pagava menos do que ele costumava gastar no almoço. Senhora, disse Thomas com cautela. A senhora não acha que ele já sofreu o suficiente? Olhei para ele por cima dos meus óculos de sol Cartier. Será que eu já tinha sofrido o suficiente quando ele me exibiu como um animal de estimação? Quando se apropriou do meu código? Quando me chamou de enfeite? Não, senhora. Então ele também não. Meu telefone tocou. CNBC. Isabela Voz. Gostaríamos muito de tê-la conosco para discutirmos seu próximo IPO. A Quarta Capital estava prestes a abrir seu capital com uma avaliação de 3 bilhões de dólares. Meu patrimônio líquido pessoal ultrapassaria os 4 bilhões. Eu farei isso, eu disse, com uma condição. Agende para as 14 horas, horário do leste dos Estados Unidos, na quinta-feira. Algum motivo específico? É quando meu ex-marido tem a consulta dele para receber o vale alimentação. Mesquinho. Absolutamente satisfatório? Completamente. Eu estava lá, juntando minhas coisas. A bolsa Birkin que comprei com meu primeiro milhão. As chaves do Bugatti que ele nunca soube que eu tinha. A aliança de casamento que eu tinha derretido e transformado em um peso de papel que agora serve de apoio para a pilha de processos contra ele. Thomas, mais uma coisa. Aquela vaga de analista para a qual o Alex se candidatou. Sim. Contratem outra pessoa. Mais alguém? Certifiquem-se de que o anúncio seja feito enquanto ele ainda estiver no prédio. Thomas sorriu. Com prazer. Caminhei até a janela e olhei para a cidade da qual agora era dona de um pedaço em algum lugar lá embaixo. Alexander Voss provavelmente estava em um metrô atrasado, voltando para seu apartamento-estúdio, pesquisando no Google em seu celular pré-pago. Como se recuperar de uma humilhação pública. Há 8 anos, ele me apresentou como sua esposa troféu. Algo bonito de se ver, uma decoração para o seu sucesso. Agora ele era apenas mais um nome em um e-mail de rejeição. Mais uma história para servir de alerta sobre subestimar as mulheres. Mais um homem que confundiu silêncio com submissão. O interfone tocou. Senhora Voz, sua entrevistadora da Vogue está aqui. Ela quer saber qual mensagem a senhora tem para mulheres em situações semelhantes. Sorri ao pensar em todas as esposas sentadas em salas de reuniões neste exato momento, sendo chamadas de troféus, ornamentos, acessórios. Diga isso a ela. Documente tudo. Compre discretamente. Espere pacientemente e depois leve tudo. Mais alguma coisa? Peguei a revista Forbes na minha mesa. Meu rosto na capa, sob a manchete. A bilionária que comprou seu valentão. Sim, eu disse. Diga a ela que troféus são feitos para serem conquistados, mas às vezes o troféu se conquista sozinho. Meu celular vibrou pela última vez. Uma notificação da conta bancária da empresa. O último pagamento de Alex, do emprego dele em Nova Jersey, tinha voltado sem fundos. A linha de memorando da conta do empregador dele foi encerrada devido a uma investigação de fraude. Até mesmo seus 18 dólares por hora haviam desaparecido. Então saí do escritório. Meu escritório no meu prédio administrando meu império. As portas do elevador eram folheadas a ouro, tão refletoras que dava para ver o meu batom. Perfeito como sempre. A era das esposas troféu havia terminado. A era do império estava apenas começando. E em algum lugar de Nova Jersey, um homem que construiu sua identidade no silêncio de uma mulher estava aprendendo o preço de subestimar seu maior trunfo. As portas se fecharam sobre meu reflexo. Diamantes captando a luz, sorriso afiado como a faca que eu havia afiado. Vestindo sucesso como a armadura que sempre fora. Ele queria uma esposa troféu. Agora trabalhava na mesma cidade onde uma mulher dominava tudo que ele havia perdido. A diferença entre nós. Eu nunca me esqueci de quem realmente mereceu a